Boa tarde a você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Este é o programa Vocação Start. Então, todos os sábados, às 15h30, nos reunimos para um bate-papo descontraído, também uma conversa sobre vocação com temas variados. Então, você é convidado a permanecer conosco até o final do programa. Se você tiver alguma dúvida sobre discernimento de vocação ou sobre como viver a sua vocação, você pode enviar no meu Instagram, @Padre Edson, as suas dúvidas, e nós vamos tratar sobre este assunto como tema do programa. Aqui no nosso programa nós já falamos da vocação sacerdotal, já falamos da vocação matrimonial, falamos da vida consagrada e hoje, com muita alegria, vamos falar dos fundamentos bíblicos para o celibato dos leigos. E esse é um tema muito caro para a atual diretora do nosso programa, por isso agora nós vamos ver o VT dela falando sobre este tema do celibato. Olá, eu me chamo Sidna Maria, sou missionária da comunidade Canção Nova e celibatária, graças a Deus. Mas por que o celibato? Porque Ele me chamou e Ele me escolheu. Eu tenho a graça de viver dentro de uma comunidade que tem diversos estados de vida. Nós temos o celibato, nós temos o matrimônio e nós temos o sacerdócio. E depois de um tempo fazendo todo um discernimento junto com as minhas autoridades, com a formação, com o meu diretor espiritual, olhando dentro de mim, dentro da minha história, o Senhor foi me convencendo que de fato o meu estado de vida era o celibato e concretizando o meu estado de vida, a eficácia da missão seria ainda maior, onde eu tive a graça, depois de um tempo, dar esse passo concreto. Fiz 4 anos de votos temporários e no dia 8 de dezembro de 2023, eu tive a graça de fazer o meu compromisso definitivo de celibato pelo reino dos céus. O celibatário é aquele que é chamado a antecipar a eternidade ainda nesta terra. E isso nós vivemos no nosso cotidiano, do nosso dia a dia, na nossa missão. Seja na minha casa comunitária, seja na minha missão lá na TV, seja quando eu estou com a minha família, com os meus amigos. O celibatário é aquele que vive essa expectativa do Senhor que vem. E posso dizer para você que eu sou feliz em ser Canção Nova, sou feliz em ser toda de Deus, celibatária pelo reino dos céus, porque assim o Padre Jonas nos ensinou. Só é feliz quem realiza a sua vocação. Na vida dos leigos, a disponibilidade para Deus se revela no cotidiano, no trabalho, no serviço à comunidade, na doação de si mesmo. Se revela ainda em estar atento à presença de Deus no mundo, sendo sal e luz do mundo onde se vive. Mas e os leigos celibatários? Na vida da comunidade Canção Nova e de tantas outras comunidades, nós temos os solteiros que já vivem a castidade, a obediência e a pobreza, os conselhos evangélicos. Mas qual a diferença destes solteiros que já vivem os conselhos evangélicos e aqueles que assumem um compromisso de celibato para sempre? No contexto da comunidade Canção Nova, os solteiros vivem os conselhos evangélicos, castidade, obediência e pobreza, como um projeto de vida segundo os princípios da comunidade. Já vivem a missão plenamente, mas com liberdade para eventualmente se casar ou seguir outro caminho vocacional, ou seja, vivem como solteiros consagrados, mas sem um compromisso definitivo com o celibato. Já os que fazem o compromisso de celibato assumem publicamente e formalmente o compromisso de viver o celibato por toda a vida, geralmente após um tempo de discernimento e formação. Olá, eu sou Thiago Marcon, missionário e celibatário da comunidade Canção Nova. Foi na Canção Nova que eu descobri o meu chamado ao celibato. Celibato que é um dos estados de vida. Depois de um caminho de discernimento, de escuta de Deus, de verificação na minha história e de acompanhamento, eu entendi que Deus me chamava ao celibato, isto é, me consagrar totalmente a Ele. Todas as minhas energias, todo o meu tempo em prol do reino dos céus. Porque assim é o nome e o sobrenome, celibatário
por causa do reino dos céus. É por isso, Jesus que inaugurou esse estado de vida. O celibatário nessa terra, ele se torna um sinal que aponta para o eterno. Ele abre mão de tudo, não porque é melhor ou superior, mas porque por vocação e por pura misericórdia de Deus, foi eleito e vocacionado para isso, para lembrar à humanidade que existe uma eternidade reservada para nós e que na eternidade todos nós seremos planificados no amor de Deus. É por isso que vale a pena hoje entregar a vida aqui, abrir mão da possibilidade de se casar por um chamado, por uma vocação, para entregar-se e consagrar-se totalmente a Deus. É por isso que o celibatário nesta terra é um sinal que antecipa as realidades futuras e é chamado a transbordar o amor de Deus através da sua entrega total. Sou feliz, sou realizado e provoca você também que é chamado. Eu sei que muitas vezes nós temos medo, receio, mas a graça de Deus não nos falta. O que Ele te pede é um passo de cada vez para você discernir e para você decidir pela sua vocação. Que Deus abençoe você no seu discernimento e na sua caminhada. Aqui está o testemunho de alguém que é feliz e realizado na sua vocação. Estamos de volta com o nosso programa Vocação Start e hoje estamos falando sobre os fundamentos bíblicos do celibato, né? Da vida celibatária, mas sobretudo do celibato dos leigos. E nada mais importante no dia de hoje do que uma convidada, né? Que tem uma vocação ao carisma Canção Nova, mas também uma vocação específica ao celibato. Hoje nós estamos aqui com a Ritinha, ela é presença constante nas redes sociais também. Aqui eu mando meu abraço para a Dona Roxa, eu vejo que você tem esse cuidado tão bonito ali com a sua mãe também nas redes sociais, então desde já bem-vinda, vai acrescentar muito no nosso tema de hoje com a sua partilha. Muito bem-vinda, Ritinha, e já diga para nós assim, quanto tempo de comunidade Canção Nova e quanto tempo na vida celibatária. Obrigada, Padre, pela acolhida. É uma alegria poder estar aqui, né, podendo dar essa contribuição. Eu estou na Canção Nova há 31 anos. 31 anos, olha que benção. Mas parece que foi ontem que eu cheguei aqui. E dentro da vocação celibatária, eu estou há 23 anos. 23 anos. Então, olha, nessa nossa conversa, a Ritinha vai responder pra gente, por exemplo, o que é o celibato, mas ao mesmo tempo nós também temos certa dúvida assim. Qual a diferença entre o celibato das mulheres e o celibato dos homens, sobretudo nesse contexto da comunidade Canção Nova? Como que você faz essa diferença? Olha, Padre, celibato é sempre uma resposta de amor, né? A resposta a um chamado que Deus faz no coração da pessoa, né? Claro que esse chamado não brota assim de uma hora para outra, mas parte de uma intimidade, de um relacionamento profundo, né? Aquela busca de caminhar com o Senhor e de repente o Senhor chama, porque Ele chama aqueles que Ele quer. Isso mesmo, você não tinha projetado nada, mas Deus chamou. Nada. Pelo contrário. Então, o celibato não é um projeto humano. Não é um projeto humano, é um chamado. Sim. É um chamado, como qualquer outra vocação é um chamado, e você responde a esse chamado de amor. Né? Então, a gente abre mão de um amor por um amor maior. Isso. E aí nós entramos então nesse contexto da diferença, o celibato das mulheres e dos homens. Qual a diferença, Sim, então? eu costumo, na minha pequenez, comparar o celibato dos homens com a missão de João Batista. João Batista. Que é o caro à nossa amigo Canção do Nova. noivo, né? Perfeito. Que é aquele que anuncia o noivo, que é aquele que vai estar ali próximo ao noivo, servindo ao noivo. Já o celibato nas mulheres, como é no meu caso, eu sou chamada a ser esposa. Né? Sou chamada a ser esposa, a cuidar das coisas do alto, a viver para o Cristo. Viver para o Cristo. E assim, na sua vida de celibatária, em todo esse tempo, assim, qual dimensão você percebeu assim que sobressai mais na Ritinha? Eu acredito, Padre, por ser consagrada dentro de uma comunidade de vida, onde eu convivo com os meus irmãos, acho que o maior mesmo em mim é o cuidado. Cuidado, né? com o irmão. E eu acredito que não é à toa que Deus, desde cedo, dentro da comunidade Canção Nova, me colocou na missão de formar. Né? Eu sou formadora quase desde quando entrei para a comunidade Canção Nova. E essa missão de formar, essa missão de cuidar, de zelar pelo outro, de
ser a primeira a incentivar na vivência do carisma, na vivência da vida de oração, em empurrar o outro ali a perceber que Jesus Cristo é o Senhor, de que tem que buscar a Deus e que Deus precisa ser a prevalência na vida deles. E eu percebo que o meu chamado dentro da Canção Nova, como celibatária, o meu específico é esse cuidado para com o outro. Olha que bonito. Então, quando falamos da vida celibatária, então é um testemunho escatológico, mas um testemunho profético também, que eles expressam na própria vida aquilo que todos serão no paraíso, né? Todos serão celibatários, porque ninguém vai se dar em casamento lá no céu, não é isso? Agora, Ritinha, o que você responde quando as pessoas chegam e sempre te perguntam assim, por que você escolheu o celibato ou o que é ser celibatário? Qual é a sua resposta para as pessoas no cotidiano? É muito interessante, porque olha, padre, eu costumo dizer que eu vivo uma vocação dentro da outra. Certo. O meu primeiro chamado foi a ser consagrada, a viver o carisma Canção Nova. Numa comunidade. Dentro de uma comunidade. E na vivência desse carisma, na vivência comum com os meus irmãos e no trato com os meus irmãos, eu fui sentindo esse chamado de Deus a viver inteiramente para as coisas de Deus dentro do carisma. Certo. Então, quando as pessoas perguntam por que o celibato? Porque Deus me chamou. Certo. Deus me chamou e eu respondi livremente. Livremente, eu acho que isso é chave, né, Ritinha? Sim, eu respondi livremente. Não foi um peso, eu não fui empurrada, eu fui sentindo aos poucos esse chamado de Deus a viver inteiramente para o Senhor e para a missão. Olha, e no programa de hoje, uma palavra forte que sobressaiu foi a palavra responsabilidade. Então, responsabilidade neste sim livre que você deu a Deus, né? Mas também a responsabilidade com a vivência no cotidiano. Então, algumas pessoas, né, talvez sobretudo aquelas que estão começando, meio que se sentindo chamada a esta vida, pode sentir certa leveza ou certo peso. Você acha, para aqueles que estão começando, que isso seria um critério de vocação ao celibato ou não? Leveza e peso? Padre, eu acho que sim. Porque se eu estou sentindo e já percebo que existe ali um peso, não é vocação, não é chamado. Porque Deus chama, eu sinto o chamado de Deus e eu respondo livremente. Isso. Se eu respondo livremente dando o meu sim, esse sim ele é sustentado pela graça. Perfeito, diz tudo. Né? Esse sim ele é sustentado pela graça. E quando eu digo sim, o Senhor vem com a sua graça e vai sustentando a minha resposta que é dada a cada dia. Claro, tem dificuldades próprias do Estado? Tem, mas nunca é peso. Nunca é peso. Então, quando nós falamos aqui de leveza na vocação, então não significa que não tem sofrimento, que é tudo um mar de flores, rosas. Se não tiver sofrimento, se não tiver dificuldade, não é chamado, não é vocação. Porque toda vocação ela é chamada a ser provada. Provada. Se entrares para o serviço do Senhor, prepare-se para a provação. Mas a vida também, a entrega, nossa entrega a Deus, nossa vocação não é feita só de provação também, né? Ah, não. É feito de alegrias, de alegrias, de gozos. Nossa Sim. Senhora, é muito gostoso servir a Deus, entregar a vida a Deus, apesar das dificuldades. Sim. Quem é chamado e responde livremente é feliz. E porque, sobretudo, contamos com a graça de Deus. Então, quem é chamado jamais pode dizer que é o sujeito ali, o protagonista, vamos assim dizer, da própria vocação. Tipo, eu faço, eu aconteço, não. Eu sou o santo. Não vai conseguir corresponder. Não vai conseguir, né? Na porque verdade, o protagonista da nossa vocação, o protagonista do nosso chamado, o protagonista da nossa consagração é o Espírito Santo, é o Senhor. Ô Ritinha, e você assim, ao longo dessa vida na comunidade Canção Nova, agora como formadora, mas muito tempo também você ajudou pessoas no discernimento, né? No discernimento para entrar para a comunidade Canção Nova, no vocacional, tanta coisa assim. Então, para aqueles que nos acompanham, que se sentem chamados, aqui pode ser geral agora, tá bom? Chamado à Canção Nova ou se sente chamado
ao celibato, talvez até tenham homens aqui nos acompanhando que se sentem chamados ao sacerdócio. Então, que palavra você diz para eles no final, né, dessa nossa conversa aqui de motivação, de perseverança, de corresponder, sabendo que é a graça de Deus que vai direcionar todas as realidades? Bom, você disse bem, é a graça de Deus que vai direcionar, mas para todos aqueles que desejam seguir uma vocação, seja ela qual for, o primeiro passo é cultivar essa relação com Deus. Sim. Porque todo chamado brota de uma intimidade. Eu preciso cultivar essa minha intimidade com Deus, viver uma amizade com o Senhor, Certo. viver os sacramentos, ir à igreja, participar da Santa Missa. Quando eu vou crescendo nessa minha intimidade com Deus, nesse meu relacionamento com Deus, é claro que, estou dizendo para você jovem, que começou aí no grupo de jovem, né? Porque foi assim comigo, padre. A gente começa aí no grupo de jovem, a gente começa a participar das coisas da igreja, aí a gente percebe que já está pouco, que o Senhor quer mais. E aí é a hora de eu dar o passo para tentar descobrir a minha vocação e onde o Senhor me chama. Então é um critério, né? Deus está me chamando para algo mais, porque isso já não está me completando. Não né? está Isso... mais me completando. Mas, Ritinha, essa vida de comunhão com Deus isola a pessoa do mundo, das pessoas, dos familiares, pode tornar essa pessoa estranha? Então, ser Não. estranho, isolado, isso é normal? Seria normal? Não isola. Certo. Porque quanto mais eu busco a Deus e quanto mais eu sou de Deus, mais eu quero levar Deus para as pessoas. Então gera mais eu quero comunhão. que outras pessoas experimentem o mesmo que eu experimento. A gente tem uma frase que é uma frase do nosso pai fundador, o Padre Jonas Abib, que eu gosto muito, né? E que eu uso muito nas redes sociais, né? Que a minha vida é transmitir esse Deus vivo e vivido. Então, quando eu experimento, eu quero que outras pessoas também façam a mesma experiência que eu. Então, eu não posso me isolar. Não pode isolar. Eu tenho que levar a minha experiência para outros. E isso começa dentro de casa. Os nossos começam a perceber que a gente é diferente. Pô, meu Deus do céu, como é que a relação dela com Deus faz ela feliz, né? Deixa ela bem. Eu também quero experimentar esse Deus. E aí é a hora de eu apresentar o meu Deus vivo e o Deus que eu vivo, Perfeito. o Deus que eu experimento. Olha que bonito. A comunhão com Deus, vocês perceberam, gera comunidade. Então nós somos comunidade Canção Nova porque vivemos uma experiência de comunhão com Deus. E dentro dessa vocação, no nosso caso aqui geral, que é a comunidade Canção Nova, nós temos tantas vocações específicas, né? O sacerdócio, que é o meu caso, o celibato, que é o caso da Ritinha. Vocês viram também o vídeo da Sidna, do Tiago Marcon. Então são pessoas que doaram a vida a Deus, a um carisma, e dentro deste carisma ainda tiveram um chamado específico. Então abramos o nosso coração para a graça de Deus e muito obrigado a você que esteve conosco, que participou, que a bênção do Senhor te conduza e te direcione sempre, direcione seus passos e o seu discernimento, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fica com Deus e até o próximo programa.